O telefone tocou às 3 da manhã, rasgando o silêncio da mansão em Beverly Hills como um grito em uma catedral vazia. Não era o toque suave da linha principal, aquela que os agentes e os estúdios usavam durante o dia. Era o zumbido estridente e insistente da linha privada, o número que apenas um punhado de pessoas na Terra possuía e que apenas uma pessoa ousaria usar aquela hora profana. Dean Martin, que estava profundamente adormecido após sua rotina sagrada de jantar cedo e assistir a um filme de cowboy, tateou no escuro. Ele não precisou acender a luz para saber quem era. Havia apenas uma criatura no ecossistema de Hollywood que não entendia o conceito de sono, que temia o escuro com a intensidade de uma criança assustada e que tratava a noite não como um momento de descanso, mas como um inimigo a ser conquistado. Era Frank. Sempre era Frank. Do outro lado da linha, não havia a arrogância habitual do Chairman of the Board. Não havia o estalar de dedos que comandava garçons e governos. Havia apenas uma respiração irregular, quebrada, o som de um homem que estava se afogando em ar seco. Quando Dean levou o fone ao ouvido e murmurou um rouco e sonolento "Alô?", a voz que respondeu não foi a voz de veludo que vendia milhões de discos. Foi um sussurro aterrorizado, despido de toda a armadura de smokings e bravatas. O que Frank Sinatra disse naquela madrugada e o desespero cru que vazou através da linha telefônica foi um choque de realidade que nem mesmo o imperturbável Dean Martin estava preparado para enfrentar. Naquela noite, o mundo não viu o ícone. Viu apenas um homem tremendo diante do abismo de sua própria solidão, implorando para que seu único amigo verdadeiro o impedisse de cair. Para compreender a gravidade daquele telefonema, é preciso entender a arquitetura psicológica de Francis Albert Sinatra. Para o público, ele era um deus. Ele caminhava sobre a água, acendia cigarros com raios e tinha o mundo na palma da mão. Mas Dean Martin sabia a verdade. Ele sabia que Frank era movido por um motor de insegurança que nunca desligava. Frank não conseguia ficar sozinho. O silêncio era seu criptonita. Se a música parasse, se as risadas cessassem, se o quarto ficasse quieto, Frank era forçado a ouvir os ecos de sua infância solitária em Hoboken, os sussurros de seus fracassos passados e o medo paralisante de que tudo aquilo, a fama, o dinheiro, o poder, pudesse desaparecer num piscar de olhos. Frank cercava-se de gente 24 horas por dia. Ele exigia que seus amigos ficassem acordados até o amanhecer, bebendo com ele, contando histórias, mantendo o barulho vivo. Mas às 3 da manhã, até mesmo os psicofantas mais leais desmaiavam. As mulheres iam embora ou dormiam. Os guarda-costas ficavam em silêncio nos corredores. E então Frank ficava sozinho com seus demônios. Naquela noite específica, os demônios estavam vencendo. Dean sentou-se na cama, esfregando os olhos. "O que foi, Frank? Aconteceu alguma coisa com as crianças?" Não, não são as crianças." A voz de Frank tremeu, aguda e frágil. "Sou eu. Dino, eu não consigo fazer isso parar." "Fazer o que parar, Pali?" Dean perguntou, sua voz baixando automaticamente para aquele tom calmo e tranquilizador que ele usava para domar cavalos ou acalmar diretores histéricos. "O barulho na minha cabeça, Dino. O maldito silêncio que grita." Frank soltou um soluço, um som feio e estrangulado que parecia vir do fundo de seu peito. "Eu estou olhando para o espelho aqui, e eu não vejo o Frank Sinatra. Eu vejo um fantasma. Eu sinto que estou desaparecendo. E se amanhã ninguém se importar? E se a voz sumir? Eu estou sozinho aqui, Dino. Todo mundo foi embora. Eles sempre vão embora." Dean suspirou, acendendo um cigarro no escuro. A chama do isqueiro iluminou brevemente seu rosto cansado. Ele já tinha visto Frank em crises antes. Ele o vira chorar por Ava Gardner, o vira quebrar camarins em ataques de fúria, o vira ameaçar jornalistas.
Mas isso era diferente. Isso não era raiva, era pânico existencial puro. Era o homem mais poderoso do entretenimento admitindo que se sentia uma fraude, uma casca vazia que só existia quando havia aplausos. "Você está bêbado, Frank?" perguntou Dean, não como um julgamento, mas como um diagnóstico. "Eu bebi a garrafa inteira, Dino, e não adiantou nada. O uísque não está funcionando, nada está funcionando." Frank estava hiperventilando agora. "Eu preciso que você venha aqui. Pegue o avião. Venha para Palm Springs, agora. Eu não posso ficar sozinho nesta casa." Dean olhou para o relógio. Eram 3h15 da manhã. Ele tinha uma gravação de manhã cedo. Ele estava exausto. E o mais importante, ele sabia que se fosse até lá, estaria apenas alimentando o vício de Frank em dependência. Frank queria que Dean fosse sua babá, seu escudo contra a noite. Mas Dean sabia que não podia consertar o buraco na alma de Frank com sua presença física. "Ouça-me, Frank", disse Dean, firme, mas suavemente. "Eu não vou pegar um avião agora. Eu estou de pijama. Eu estou na minha cama." "Você não entende", gritou Frank, a voz quebrando. "Eu estou te dizendo que eu estou no limite. Você é o único cara que entende, Dino. Os outros, eles são sanguessugas. Eles amam o dinheiro, amam a fama. Você não dá a mínima para nada disso. É por isso que eu preciso de você. Você é real. Por favor, Dino." A vulnerabilidade na voz de Frank era dolorosa. O homem que podia destruir carreiras com um olhar estava implorando por companhia como uma criança que tem medo de monstros embaixo da cama. Dean sentiu uma pontada de tristeza. Ele amava Frank, à sua maneira distante. Eles eram irmãos, forjados no fogo dos palcos de Las Vegas. Mas Dean também sabia que precisava estabelecer limites, ou Frank o consumiria inteiro. Frank era um buraco negro emocional. Ele sugava toda a luz e energia ao seu redor para preencher seu próprio vazio. "Frank, respire", ordenou Dean. "Você não está desaparecendo. Você é Frank Sinatra. Você tem o mundo. Mas agora você é apenas um cara cansado que bebeu demais. Você precisa dormir." "Eu não consigo dormir. Se eu fechar os olhos, eu vejo tudo o que eu perdi. Eu vejo a Ava. Eu vejo o vazio." "Então não feche os olhos ainda", disse Dean, mudando de tática. Ele sabia que não podia ir lá, mas também sabia que não podia desligar. Não enquanto Frank estivesse nessa borda perigosa. Então Dean fez o que fazia de melhor. Ele improvisou. "Vamos conversar. Eu fico na linha com você, mas você tem que se deitar. Vá para a cama, Frank." Houve um barulho do outro lado, o som de um copo sendo colocado na mesa, passos arrastados, o ranger de molas. "Estou na cama", sussurrou Frank, parecendo menor. "Certo. Agora me diga que diabos você estava assistindo na TV antes de me ligar." E assim, pelas próximas 2 horas, Dean Martin, sentado no escuro de seu quarto em Beverly Hills, segurou a mão metafórica de Frank Sinatra através de uma linha telefônica. Ele não falou sobre sentimentos profundos. Ele não tentou analisar a psique de Frank. Ele falou sobre nada. Ele falou sobre golfe. Falou sobre uma receita de molho de tomate que sua mãe costumava fazer. Contou piadas ruins sobre cavalos. Ele preencheu o silêncio aterrorizante de Frank com a banalidade reconfortante de sua própria voz calma e arrastada. Dean agiu como a âncora. Enquanto a mente de Frank tentava voar para lugares escuros e tempestuosos, a voz de Dean o puxava de volta para a terra, para o simples, para o agora. Ele era a prova viva de que era possível ser famoso e ainda ser normal, de que era possível estar sozinho e não se sentir solitário. Aos poucos, a respiração de Frank se acalmou. O pânico agudo começou a diminuir, substituído pela exaustão do álcool e da catarse. "Dino", Frank murmurou, sua voz agora pastosa, quase dormindo. "Estou aqui, Frank. Por que você faz isso? Por que você me atura? Eu sou um filho da puta, às vezes." Dean sorriu no escuro.
Você é um filho da puta na maioria das vezes, Frank. Mas você é meu irmão. E irmãos atendem o telefone. Eu te amo, cara. Você sabe disso, certo? Você é o único. Eu sei, Frank. Agora durma. O sol vai nascer daqui a pouco. E você vai se sentir um idiota por ter me acordado. E eu vou te cobrar caro por isso no campo de golfe. Frank soltou uma risada fraca, um som genuíno. Boa noite, Dino. Boa noite, Frank. A linha ficou muda. Dean colocou o fone no gancho lentamente. Ele não voltou a dormir imediatamente. Ele ficou sentado ali, no silêncio que ele tanto prezava, mas que para seu amigo era uma sentença de morte. Ele pensou na tragédia que era ser Frank Sinatra. O mundo via o glamour, o poder, as mulheres. Dean tinha acabado de ouvir a criança assustada que vivia dentro daquele terno de seda, a criança que gritava no escuro porque achava que não era digna de ser amada. Aquele telefonema nunca foi mencionado novamente. Quando eles se encontraram dias depois para uma gravação, Frank estava de volta à sua forma imperiosa, gritando ordens, contando piadas, sendo o chairman. Ele deu um tapa nas costas de Dean, ofereceu-lhe um drink e agiu como se a madrugada de desespero nunca tivesse acontecido. E Dean, sendo Dean, jogou o jogo. Ele não perguntou, "Você está bem?" Ele apenas aceitou o drink e fez uma piada. Mas ambos sabiam. Houve uma troca de olhares rápida, quase imperceptível, onde a verdade foi reconhecida. Frank sabia que Dean tinha visto sua alma nua e não tinha desviado o olhar. E Dean sabia que, por baixo de todo o barulho e fúria, o homem mais poderoso do mundo era, na verdade, o homem mais necessitado do mundo. O desespero daquela ligação às 3 da manhã choca não porque mostra fraqueza, mas porque revela o custo humano insuportável de ser um ídolo. Mostra que o sucesso absoluto pode ser o lugar mais solitário da Terra. Dean Martin morreu sozinho porque escolheu a solidão como um refúgio. Frank Sinatra morreu cercado de gente, mas viveu a vida inteira fugindo do terror de estar só. E naquela noite, a única coisa que ficou entre Frank e o abismo foi a voz sonolenta de um amigo que atendeu o telefone e simplesmente se recusou a deixá-lo cair. Foi o maior dueto que eles nunca gravaram, o som do pânico de um homem sendo acalmado pela indiferença amorosa do outro.